Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. O PIB brasileiro cresceu 7,7% no terceiro trimestre com relação ao segundo trimestre de 2020. Apesar da pandemia, a indústria total registrou um avanço de 14,8% e a indústria de transformação uma alta de 23,7%. Agora, será que esses dados mostram sinalização de uma rápida e forte retomada da atividade econômica? Ou, embora esses números possam parecer animadores, ainda não representam necessariamente uma recuperação da economia brasileira em meio à pandemia do coronavírus? Quem responde é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. Boa noite, Scaff. Boa noite, Sol. Boa noite, Nicolini. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Obrigado pela presença, Paulo. Participa também com a gente nesta noite o jornalista da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Pedro Campos. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Oi, Solange. Oi, Nicolini. Um prazer estar de novo com vocês aqui para participar desse programa que é uma referência de entrevistas da televisão brasileira. Hoje para a gente conversar um pouquinho com o Dr. Paulo Scaff. Obrigada, Pedro. Scaff, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido aí na Fiesp, né? Estava acompanhado de alguns ministros, como o da Economia, Paulo Guedes, e a conversa girou em torno da lei de diretrizes orçamentárias, PEC emergencial, teto de gastos, entre outros assuntos. Mas em se tratando de contas, como é que o senhor acredita que o país vai se equilibrar, já que a gente passou por um ano totalmente atípico aí por conta da pandemia? Bom, Sol, na verdade, um ano difícil, né? Quem é que esperava? Nós iniciamos o ano, a economia estava caminhando de forma positiva para termos um ano de crescimento, de geração de empregos. Aí fomos pegos de surpresa com uma pandemia que passou a ser uma crise inicial, prioritariamente de saúde e também uma crise econômica. Se enfrentou essas crises todas e a vida da gente é uma caixa de surpresas. Assim como quem poderia esperar que nós teríamos em 2020 uma pandemia atingindo o mundo inteiro, enfim. E quem poderia esperar que nós estamos terminando o ano de 2020 com uma economia já embicada para cima, houve uma reação em V, enfim. Então, o ser humano, nós todos nos adaptamos às situações, né? E a necessidade é a mãe das invenções. Então, esse ano foi um ano de surpresas, tanto na crise de saúde como na crise da economia, e houve a resposta para essas duas crises. Lamentavelmente, que a gente está terminando o ano ainda sem uma solução definitiva para o problema da Covid, quisera já ter uma vacina aprovada e o povo ter sido vacinado, mas não é a realidade, mas está a caminho. Já no decorrer dos primeiros meses do ano, sem dúvida, alguma destas vacinas que estão aí, o mundo todo experimentando, vai dar certo e nós vamos poder virar a página definitivamente da Covid. E quanto à economia, foi um baque muito grande, praticamente paralisou as cadeias produtivas, paralisou o comércio, o turismo, enfim. E graças a Deus que no próprio ano, e ainda em 2020, a partir do mês de agosto, setembro, começou a haver uma reação. Tá? Eu me refiro excetuando aqueles poucos setores que não pararam. Setor de remédio, alimentos, supermercados, esses não pararam. Embalagens, pelo contrário, embalagem de papelão, por exemplo, com a mudança de costumes, com delivery, houve um aumento de demanda muito forte e a produção vem batendo recorde o ano inteiro. Mas a maior parte dos setores realmente deram uma paralisada, não só da indústria, mas paralisou a indústria, paralisou o serviço, paralisou o comércio, não é? E graças a Deus agora há uma recuperação. E se agora, já dentro de uns meses para cá, uma recuperação chamada recuperação em V, quando dá uma recuperação rápida, e com os reflexos de uma recuperação. Como é uma recuperação rápida, algumas matérias-primas até estão em falta, mas nada que não se resolva nos próximos meses, porque como houve essa recuperação, você pega, por exemplo, o setor siderúrgico, nós tínhamos 13 alto-fornos parados. Com a recuperação, foi-se voltando a religar os alto-fornos. O alto-forno de uma siderúrgica, você não religa de uma semana para outra, é uma coisa demorada. Custa caro parar, custa caro para funcionar.
mas já está tudo indo para pleno vapor. Então, eu creio que durante o primeiro trimestre do próximo ano, esse reabastecimento das cadeias produtivas vai estar normalizado. Agora, Scaff, uma questão importante é dos pequenos e médios empresários. Você falava da retomada dos grandes e é isso que está fazendo a economia voltar em V em diversos setores, mas os pequenos empresários, os médios empresários têm sentido muita falta de crédito e de apoio para a retomada. Muitos acabaram fechando as portas. O governo não pode fazer um pouco mais por eles, principalmente a partir de agora, nessa virada para 2021? Olha, só uma análise rápida em relação à atenção dos governos. O governo do Estado, ele realmente, durante a pandemia, não fez nada para a economia paulista, porque praticamente o ICMS não foi reduzido, não houve postergação de impostos, não houve nada. Pelo contrário, fomos surpreendidos agora com aumento de impostos em muitos setores, que vai acarretar em aumento de preço para o consumidor, aumento do preço de remédios, aumento do preço de alimentos, aumento de preço de máquinas, enfim, lamentavelmente, o governo do Estado não só não baixou e não ajudou as empresas do Estado de São Paulo, pelo contrário, houve aumento de impostos. O governo federal tomou medidas não só com a população, com a ajuda emergencial, mas também houve muitas linhas de crédito, houve postergação de impostos federais e claramente nós temos uma pesquisa recente que agora, para pagamento de 13º, a necessidade, a demanda por crédito reduziu muito. Então, a grande crise que nós tínhamos de falta de crédito, de capital de giro, que passamos nos meses de abril, maio, junho, julho, as medidas que foram tomadas, vamos dizer, irrigou bastante o mercado com crédito, além da queda dos juros, quer dizer, crédito e a taxas de juros mais baratas, isso ajudou bastante. E você tem razão, nessa história toda, as empresas de menor porte sofreram mais. Lamentavelmente, nem todas, por exemplo, nem todos, eu me refiro não só à indústria, mas ao comércio, que tem muitos pequenos comércios, muitos desses nem reabriram, pequenos restaurantes nem reabriram. Houve um custo grande, sem dúvida, esse ano com a pandemia, mas não são só empresas de grande porte que agora estão recuperando. São empresas de grande, de médio, até de pequeno porte, aquelas que sobreviveram e reagiram, retomaram e com a reação agora da economia, graças a Deus, estão passando. E aquelas que ficaram, lamentavelmente, ficaram no caminho. Ainda sobre crédito, a gente vai voltar a falar porque foi lançado um guia pela Fiesp, Ciesp, aí para orientar os pequenos e médios empresários. Mas o Band Entrevista faz a primeira paradinha e volta em instantes, não sai daí.